Coronavirus. Dexamethasone proves first life-saving drug. Então, a coronavírus, dois pontos. A dexametasona se prova a primeira droga que salvou vidas de pessoas com Covid. Aí eu já fiz uma procura enquanto te esperava entrar na minha live e já estava te acusando de ser atrasilda, quando agora você me explica Estava que... lá desde 17h29. Muito bem. Então é o seguinte, vamos lá. No UOL deu, estudo de Oxford encontra a primeira droga capaz de reduzir mortes por Covid-19. Eu vou lendo a notícia e, se você quiser, a gente vai pontuando, porque os dados são muito relevantes, né? Pesquisadores britânicos afirmaram que encontraram a primeira droga que comprovadamente reduz a incidência de mortes pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com cientistas da Universidade de Oxford, em resultados apresentados hoje, então a gente está falando de um estudo que foi apresentado hoje, houve redução de 1/3 das mortes em pacientes que precisavam de tratamento com oxigênio e receberam o corticoide dexametasona. Antes de seguir essa notícia, vamos pontuar. A gente já conhece essa droga, ela já é usada Uhum. para quê? Boa tarde, doutora, que não estava atrasada, Alessandra Nunes. Boa tarde. Eu estou bem feliz com esse estudo, né? Até porque reflete aí a nossa prática. Uma vez eu coloquei lá no meu Instagram que é o seguinte, diante de Aham. uma doença, né, que a época que eu coloquei esse post tinha 4 meses de existência, a gente não ia ter nenhum estudo robusto, porque você precisa de tempo, né, para ter estudo. E aí Claro. que os pacientes poderiam optar, né, por entrar nesse túnel escuro aí, de mão dada com alguma opção terapêutica, orientada pelo médico, mas não sabendo se essa opção terapêutica ia ajudá-lo a chegar no fim do túnel ou não, ou guiar sem nenhuma outra opção terapêutica. E aí eu falei que eu preferia que fosse guiado, né? Se fosse eu preferia ir com alguma opção terapêutica, Com certeza. porque os desfechos que a gente estava vendo eram bem ruins. E aí, na imensa maioria dos meus pacientes que eu tratei, eu ofereci o corticoide desde o início, né? Desde o início do tratamento. Isso porque todos os médicos têm que amar corticoide, né? É uma droga maravilhosa a curto prazo. Meu chefe de residência, doutor Aloysio, o chefe da enfermaria 16 do Pedro Ernesto, ele brincava com a gente residente, falava assim: meu filho, você tem que aprender uma coisa. Se você for para uma ilha deserta, que remédio que você leva? Você só pode levar um remédio, é o corticoide. É isso. É aquele que vai te salvar de um monte de coisa, você só não pode usar ele a longo prazo, entendeu? Corticoide é droga para você paquerar, namorar, nunca casar. Não dá Deixa eu para só casar fazer com uma pergunta corticoide. para só fazer uma pergunta para você, porque a gente tem Tá. médicos, mas a gente também tem leigos, assim como eu, um Aham. médico frustrado, assumidamente um jornalista que gostaria de ter sido médico. O que, que é o corticoide? E só para a gente entender, a tal da hidroxicloroquina e da cloroquina são corticoides também? Não, Tá, não. O corticoide, eu vou tentar falar de forma mais próxima da linguagem leiga, tá? tá, Sem muitas especificações. O corticoide, então, é uma droga anti-inflamatória, né? Só que derivada de hormônio, não é como aqueles anti-inflamatórios normais que a gente usa para dores gerais, né? Tipo acetaminofém, diclofenaco, esses são anti-inflamatórios comuns não tá, esteroidais, que a gente chama. O tá. corticoide é um anti-inflamatório esteroidal. Então, existem vários. A dexametasona é um, hidrocortisona é outro, que a gente usa muito da forma oral, é a prednisona, prednisolona. Então, existem uma gama de corticoides, mas todos têm a mesma função. São Entendi. agentes anti-inflamatórios e eles promovem esse efeito de controlar a inflamação em qualquer parte do corpo, mas eles geram vários efeitos colaterais também. Aquela A coisa do droga inchaço te... do corpo, Alessandra, tem muita Hã? gente que toma corticoide e fica inchado. As pessoas Sim, se queixam desse efeito colateral. Esse por corticoide à base de dois hormônios também provoca isso? provoca. Esse faz isso, porque
Os corticoides, na dependência da droga eles têm um efeito mais mineralocorticoide, que a gente chama, né? Que é a capacidade dele reter água lá no rim, puxar sal e puxar água. Tem alguns que fazem mais isso e outros que fazem menos. Então, esse é um efeito. Ele incha pela água que ele puxa e ele incha também, que na verdade não é inchar, que ele engorda, né? Ele aumenta a retenção de gordura, ele estimula a fome, ele piora o metabolismo. Entendi. É Agora, uma, é deixa eu te uma, fazer é uma uma pergunta. droga Você falou que anabólica, né? usou... Ah, tá. Peraí, agora, o que é anabólica? Ana vem de É, não. E bólica vem... Me ajuda aí, não. deixa eu entender. Não, na verdade, ele promove, vamos entrar assim, ele promove aumento de peso, vamos colocar dessa forma. Ele promove aumento de peso. Tá bom. Ele promove Aí aumento você de peso. estava falando antes, aliás, fazer um comentário. Você estava muito bem na Globo News. Eu acho que você tinha que ter um posto fixo de comentarista. Estava muito Eu também bem. acho. Acho que você comentou de uma maneira. Acho não, estou falando com propriedade, porque é só colocar meu fone aqui para ficar melhor o áudio. Comentou com muita maestria. Gostei de ver. Fiquei muito feliz de ser seu amigo e seu paciente. Achei o máximo. Não vejo a hora de te ver lá de novo. Eu também. Só me Mas convidar. olha, mas é o seguinte: se dependesse de mim, estaria fixa. Você falou que usou o corticoide em alguns pacientes de Uhum. Covid nesses últimos meses. É isso mesmo? Certo. Sim. Entendi. Eu vou falar um dado muito orgulhoso. Como você sabe, né, eu trabalho na estratégia de saúde da família da FAPES e nós cuidamos de 11 mil vidas no Brasil, né? Eu Tá, fiz, inclusive, para quem não sabe, a CAPS é ligada ao BNDES, né? Só para as pessoas isso, entenderem, e a doutora Alessandra trabalha verdade. cuidando dessas 11 mil vidas, quer dizer, e a gente tem um universo muito grande dentro do qual casos de Covid ocorreram. Isso. Na verdade, a estratégia de saúde da família da FAPES, ela trata dos beneficiários, né, do BNDES, sejam eles ativos ou não. Sim. São 11 mil vidas no Brasil. Eu não cuido diretamente das 11 mil vidas, eu faço parte de um grupo de 27 médicos, todos muito queridos, Claro. estudiosos, que cuidam dessas vidas. E eu estou falando aqui em nome deles, né? De todos nós. Então, nós sempre apostamos no corticoide, uma droga conhecida que está na medicina há muito tempo, é super amiga de todas as doenças respiratórias. E nós tivemos um universo, a gente está coletando todos esses dados, mas já tivemos mais de 260 pacientes infectados, que nós, como um todo, cuidamos. E a nossa mortalidade, a letalidade foi só de 3%. Então, eu acho que isso não quer dizer só que a gente usou corticoide. Eu acho que é a boa assistência, que é o que a gente acredita, né, que diminui a mortalidade, no caso do Covid, é o paciente ter acesso a bom hospital, bom médico, bons recursos e medicina de suporte, basicamente. E o corticoide está entre essas medidas. Então, eu fico feliz que essa é uma taxa realmente diferenciada em relação às taxas que a gente vê no mundo todo, né? Para as pessoas que estão chegando agora na live, essa é a segunda live de uma série sobre Covid que eu e a doutora Alessandra Mendes estamos fazendo. E a doutora encontrou hoje o grande gancho, que é o factual para a nossa live. Foi legal, porque essa live estava marcada muito antes da notícia. Então, hoje a Universidade de Oxford anuncia resultados que são muito promissores com o uso de um anti-inflamatório chamado dexametasona, que é um corticoide, e com um número de pacientes tratados e com resultados muito expressivos. Ao longo dessa live, eu vou ler uma notícia que saiu no UOL, é uma tradução do material que saiu mais cedo na BBC. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, mandem para a doutora. Eu, como estou observando a doutora falar, minha amiga e minha médica, e como eu estou olhando aqui a notícia, de repente posso não me atentar para algum comentário. Posso contar com seus olhos de lince aí, né, doutora? Dá uma olhadinha se tiver alguma pergunta e a gente inclui aqui na nossa live, tá?
Tem uma Eu tô pergunta me aí? acostumando, tá, Vinícius? Tô aprendendo a ser jornalista, olhar o comentário, olhar Não, você. mas vocês mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós homens somos limitadíssimos. Então, deixa eu só seguir aqui com a notícia. A droga, a dexametasona, que tem efeito anti-inflamatório, que a doutora Alessandra acabou de falar, é de baixo custo e o Ministério da Saúde do Reino Unido confirmou que vai incluí-la no tratamento da Covid-19. A OMS, Organização Mundial da Saúde, ainda não se pronunciou. Este outro parágrafo debaixo da notícia mostra algo interessantíssimo, que esse estudo revela os resultados para 2.104 pacientes selecionados aleatoriamente, que foram medicados com a dexametasona por via oral ou intravenosa. Eles foram comparados a 4.321 pacientes tratados convencionalmente. Só antes de chegar a esses números, que esse é o grande lance, é a grande notícia do dia, quando eu tenho 4.321 pacientes tratados convencionalmente, esses são o chamado grupo controle? É o grupo controle, mas assim, a gente como cientista tem que fazer sempre a crítica, né? A tudo. Então, apesar do estudo ser muito promissor, ser tudo que a gente gostaria de ouvir, ele tem algumas falhas metodológicas, assim. O desenho do estudo é meio complexo. Tá. Você vai ler o estudo, assim, saiu hoje, né? O estudo é bem grande, eu li o estudo todo e fiquei assim, nossa, tá, a cabeça ficou meio embaraçada. Eu vou ter que ler esse estudo pelo menos umas 3 outras vezes. Uhum. Então, assim, ele junta várias populações. Eu vou ter que avaliar a análise direitinho. Eu fiquei feliz porque é o que a gente percebe na prática também. Mas, Claro. basicamente, o que o estudo fez? Ele pegou e comparou o corticoide com pacientes tratados com todas as outras drogas que já tiveram estudos delas, né, e tiveram ondas aí da gente usar as Sim. drogas. Então, ele colocou pacientes para usar o lopinavir, ritonavir, que é o Caletra, a droga que a gente usava para pacientes com HIV, Tá. botou pacientes usando azitromicina, colocou pacientes usando hidroxicloroquina, que, voltando à sua pergunta, não é um corticoide, tá? Sim. É um remédio imunossupressor, ou seja, ele age no sistema imune assim como o corticoide, reduzindo a imunidade do indivíduo, diminuindo a resposta inflamatória do corpo, mas não é uma droga da classe dos corticoides. Ele é um antimalárico. A gente usa Entendi. há muitíssimos anos para malária e também usa para doenças reumatológicas, diminuindo principalmente as dores articulares, tá? Em Entendi. pacientes com artrite reumatoide, lúpus, por exemplo. Então, ele comparou, como eu te falei, lopinavir, ritonavir, azitromicina, corticoide, uh, tocilizumab, Hidroxicloroquina. a hidroxicloroquina. Foram esses. E viu uma superioridade do corticoide, que ele fez o seguinte, ele foi testado, então, em pacientes que estavam internados, então, nenhum paciente fora do contexto hospitalar foi testado, que a gente vê muito sentido, por quê? A gente só usa o corticoide na nossa prática quando o paciente entra na fase inflamatória da doença. A gente divide a doença Entendo. em 2 momentos. A primeira fase, que é a fase da viremia, que é a primeira semana, em que o paciente fica relativamente bem, tem febre, tem queda, diminuição do paladar, diminuição do olfato, a tosse, mas ele geralmente interna na segunda semana, né? Que é a pior fase ou tempestade de citocinas. Citocinas são esses agentes pró-inflamatórios. E isso acontece geralmente entre o 8º e o 12º dia. O que nós, médicos, vamos dizer assim, de vanguarda ou corajosos, tipo, não vamos esperar os estudos, vamos fazer o que tem na mão e ver se dá certo? Pode não dar certo, mas é melhor Uhum. do que não fazer Claro. nada. Então, óbvio, os pacientes que estavam fora do hospital, não. Já que eu sei que 80% vão evoluir bem da doença, eu não vou oferecer uma droga que pode trazer malefícios se o paciente tem chance de ir bem. Mas no momento que ele entra no Claro. hospital, ele já passa a fazer parte de outro grupo que a gente sabe que pode não evoluir bem, e era quando a gente começava a dar o corticoide. É a mesma coisa que o estudo fez. O paciente tinha que estar internado,
o paciente Entendi. tinha que ter o diagnóstico de Covid-19. E aí, então, eles testavam a droga. O que eu acho que acabou acontecendo, né, nesse contexto inteiro? É que no início lá da pandemia, muito foi dito que o corticoide fazia mal a pacientes com Covid-19, porque a gente extrapolou outros dados de pacientes com influenza. E a gente sabe, tem estudos mostrando que usar corticoide em influenza pode não ter um desfecho positivo. Mas até esses estudos são um pouco controversos, entendeu? Porque o desenho não é dos melhores. A gente só usa corticoide em pacientes Entendi. com influenza, naqueles pacientes que têm indicação mesmo de corticoide. E aí as pessoas começaram a perder o medo de fazer o corticoide no Covid também. Quando um estudo desse sai, ele agora traz mais confiança à comunidade médica para começar a atuar, porque é uma droga ótima. Então, eu acho que esse estudo era o que precisava para os médicos começarem a tomar coragem para usar o corticoide nos pacientes internados, sabe? Olha, tem o dado aqui, muito interessante. Os Ah, números mostram que a redução de mortes foi de 35% para pacientes que precisavam de tratamento com respiradores e 20% isso. para os que precisavam de suporte de oxigênio. Houve registro de que a droga seja eficiente em casos menos severos, com apenas 13%. Então vamos lá, a gente está falando de redução de mortes da ordem de um terço para aqueles que foram para o respirador e de Aham. 20% para aqueles que precisavam de oxigênio. Então, o Peter Horby, da Universidade de Oxford, ele fala: este é um resultado extremamente bem-vindo. O benefício da sobrevivência é claro e amplo nestes pacientes que estavam doentes o suficiente para precisarem de tratamento com oxigênio. Então, a dexametasona pode agora se tornar padrão no cuidado destes pacientes. Fecha aspas. Isso é muito, isso é muito importante. Eu vou até ver se está Relevante. na capa da CNN, porque da CNN Internacional, porque Aham. é a notícia do dia. Aqui, É. olha, não, aqui não. A new COVID outbreak spreads beyond. Não, está falando sobre a volta, é a segunda onda na China, em Pequim. Não, eles não estão abordando aqui na Acho que a fanpage BBC deles, que não. colocou. Não, aqui não. Eu vou procurar em outro te dar uma olhadinha. Como a gente está falando de uma pesquisa britânica, eu vou dar aqui Aham. uma olhada no The Guardian. Mas Aham. olha que interessante. A redução de um terço é muito significativa, doutora. A gente usa um termo que a epidemiologia ela pode ser um pouco confusa, né? Eu gosto de Uhum. sempre usar um número que se chama, um termo que é NNT, né? O Number Necessary to Treat. O número de pessoas que você precisa tratar para uma ter benefício, tá? Então, o que a gente sabe hoje é o seguinte: uma droga ela é tão mais promissora quanto menos pessoas eu preciso tratar Claro, para salvar uma vida, certo? claro, Então, óbvio. para os pacientes que estão em respirador, se eu tratar 8 pacientes no respirador com dexametasona, eu salvo um paciente. E se eu tratar 25 pessoas que estão submetidas a só oxigenoterapia, eu salvo uma vida também. Então, assim, é um número bem bacana para gente. É um Não, número que faz valer a pena. não, não entendi. Porque aqui está falando que se eu tratar com dexametasona, eu reduzo as mortes em 35%. Mas assim, se a gente entrar nessa seara, é muito cálculo para fazer. Entendi. Mas Então, é essa. então volta para esse número que você me falou. Se eu tratar 8 em Eu salvo, respirador, eu salvo uma vida. Isso é um número bom para medicina, um número muito bom, tá? entendi, E, e pacientes sob oxigenoterapia, se eu tratar 25, eu salvo um. entendi. Pode Esse, acreditar que é um número muito bom. não, imagino. Eu estou vendo aqui, esse Peter Horby, ele acrescentou ainda nessa entrevista que ele concedeu, a dexametasona é barata nas prateleiras e pode ser usada imediatamente para salvar vidas ao redor do mundo. É muito otimismo, Alessandra, ou cabe encarar como uma afirmação plausível?
Aham. Sim, com certeza. É, mas é extremamente otimista essa afirmação dele de que é uma droga que pode ser imediatamente passada no mundo inteiro, ou não é muito plausível essa afirmação? Ah, eu acho super plausível, é o que a gente vê, né? A gente não tem usado a dexametasona em si, a gente tem usado outros corticoides, sobretudo assim nos hospitais do Rio de Janeiro, a gente tem usado solumedrol, que é uma droga que a gente usa muito já para asma, para DPOC. Então, é essa droga que a gente está fazendo e fazendo de... Tá entrando uma ligação no WhatsApp e não tem nem como, né, via internet. Eu não estou aqui postulando algum tratamento, nada, eu estou falando que é minha Claro. prática. Eu acredito e o artigo veio me deixar feliz porque ele está mostrando ali, baseado em estatística, em estudo robusto, que a droga que eu acredito vale a pena. Mas a gente precisa de todas as evidências para que isso vire uma certeza, né? Embora a medicina seja uma ciência de certezas absolutas temporárias. Adorei que você falou isso lá na Globo News, eu achei o máximo. Essas frases suas são maravilhosas. É o seguinte, tem aqui uma observação, Ah, deixa eu ver quem fez, Gil de Costa, doutora Alessandra, esse é um momento importante também para destacar o cuidado com a automedicação, porque quando falaram da hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina uhum. sumiu das prateleiras para quem precisava do remédio, né? Sim. E aí é importante falar que, assim, eu sempre brinco com os pacientes que eu não gosto de passar corticoide para outras coisas, porque corticoide é droga que apaixona, entendeu? A pessoa toma e acha Ah, maravilhoso. É falar, depois que tomei essa droga, agora eu quero ter sempre ela no armário. Paciente que tem mas por que rinite isso? alérgica, porque é uma droga que a curto prazo é maravilhosa para tudo. Você tem uma rinite alérgica, toma corticoide, melhora. Você tem alergia de pele, toma corticoide, melhora. Quase tudo melhora com corticoide. Se eu começar a falar aqui, eu tenho até medo que as pessoas vão querer começar a tomar corticoide. Mas a Mas longo ganha peso, prazo, justamente ela você é que atende muito. pacientes que têm perda de peso, a pessoa ganha peso. Ganha Já não peso, gostei ganha desse efeito colateral aí. hipertensão, ganha Entendi. glaucoma, ganha catarata, ganha giba de búfalo, ganha distribuição errática de gordura pelo corpo, aumenta a LDL. Então, assim, gera diabetes. Então, não é uma droga que possa ser usada sem a indicação do médico. Quando o paciente usa isso por muito tempo, a gente vê efeito colateral. Então, assim, é droga que sempre tem que ser manejada com o médico do lado. Autoprescrição jamais. Assim, Não você saia vai correndo ver, atrás olha, de dexametasona. ó, mas escreve. Escreve que eu vou te falar, vai ter até a Vai matéria essa sumir. semana ainda. Vai, vai sumir. Vai sumir. E é o seguinte, quando você tem, por exemplo, e veja, isso aqui não é politização de um drama que Uhum. já matou mais de 40 mil brasileiros. Segundo dados oficiais, fora a subnotificação. Não é. Não. Mas quando você vê um presidente americano tomando cloroquina ou hidroxicloroquina de forma profilática, depois Uhum. o FDA não recomenda mais aquela droga. Aí o próprio presidente vai à televisão e diz que, olha, não me fez bem, mas também não me fez mal. Olha só o tamanho da desorientação. E é o seguinte, agora a gente vai sair É, da onda da hidroxicloroquina, a gente vai cair na onda da dexametasona. E vai ser a é. mesma coisa. E é uma pena, porque se a gente tivesse uma orientação técnica, né? Olha, como a gente está fazendo aqui, abrir espaços para Uhum. o debate técnico, claro e não politizado. Uhum. E tomara que a gente não tenha a politização também desse corticoide, né? Eu acho até a Roberta, né, fez uma pergunta hoje que eu respondi lá, dizendo, enquanto a gente não tem testes diagnósticos com 100% de certeza, né, o que Aham, a gente faz? Aí eu respondi, escolhe um bom médico, né? E isso é para tudo. Sei que certas pessoas não têm condição de fazer essa escolha, e isso é muito injusto. Eu acho que uma das coisas mais injustas na sociedade é você não ter acesso à medicina que você exatamente. gostaria de ter. Mas ninguém abre o jornal e vê uma pessoa
parte de economia falando, invista seu dinheiro em tal empresa. E a pessoa pega todo o dinheiro que ela tem e coloca em tal empresa sem consultar um consultor financeiro. Mas na Ninguém faz isso saúde com não é dinheiro, mas assim, por tá? que as pessoas fazem isso com a saúde? Não dá para entender, né? É um absurdo, é um absurdo. Aqui eu estou vendo, na notícia da BBC, eles estão falando que esse estudo com a dexametasona é parte do world's biggest trial testing existing treatments. Então, é parte do maior teste de medicamentos, de drogas para tratamentos na atualidade. Ou seja, a gente não está falando de um estudo periférico, não. A gente está falando de algo portentoso, né? Grande. Esse Recovery, né, o nome do estudo, e aqui no Brasil está sendo feito também, Codex, também está sendo conduzido. Mas com dexametasona? Olha, Vinícius, eu não sei te dizer se é com Dexa, é com corticoide, não sei qual o protocolo exato do estudo, mas eu te respondo isso, não vou te deixar sem resposta. Tá, agora deixa eu lhe fazer uma pergunta na prática. O jornalista sempre traz a coisa para discussão prática. Tá. Se eu for ao seu consultório com sintomas de Covid, ou se você for me visitar no hospital, ou por uma consulta via telemedicina, você já me indicaria dexametasona para tratamento depois disso? Acho complexo falar sobre isso. Eu sempre prefiro dizer que essa escolha, porque podem cortar um trecho, né, dessa entrevista e falar, Alessandra fala que vai prescrever dexametasona para todos os pacientes. Claro. Então, essa é uma escolha sempre bilateral, né? A medicina nunca deve ser unidirecional. Você tem que usar dexametasona, uma instituição te manda fazer alguma coisa. É sempre isso, olho no olho, custo-benefício, eu como técnica, né? Sempre gosto de fazer o paralelo do arquiteto. Você chama alguém na sua casa para fazer um projeto, o arquiteto pode falar que vai ficar maravilhoso daquele jeito. Se você não achar aquilo maravilhoso, não é maravilhoso, ponto. É sua casa, não é do arquiteto. Então, como arquiteto, eu tenho que te dizer qual é a melhor janela, o melhor material, o melhor piso, mas aquele pode não ser para você. E aí cabe a mim acolher a sua demanda. Então não dá para colocar porcelanato para todo mundo. Alguns vão querer madeira, outros Não. porcelanato. Entendi. Eu já supunha que sua resposta seria como tal, mas eu preciso te provocar na qualidade de jornalista e na qualidade de seu treinador para futuras entrevistas, porque você brilhou na Globo News, você pode receber essa pergunta de uma hora para outra, então você já está muito bem treinado para responder com elegância e precisão técnica. Parabéns, muito interessante. Eu quero só ver hoje como a imprensa nacional vai repercutir os telejornais da noite, porque a gente está num momento de tanta desesperança ou de tanto pavor ou de tanta angústia que as pessoas se agarram a qualquer tábua de salvação, né? O mar é revolto, tem uma tábua de salvação, era a hidroxicloroquina, agora a dexametasona. Tomara que a gente tenha um trato não como o remédio salvador da esperança, salvador de vidas, né? E a gente sabe que uma manchete assim é hoje o remédio que prova, o primeiro remédio da medicina que prova, a primeira droga que comprovadamente salva vidas. Isso paralisa uma pessoa diante da TV. Isso gruda o bumbum no sofá. Isso vende notícia. Isso vende cliques, né? Tomara que seja tratado de uma forma muito sensata, né? Porque essa coisa, a gente busca, você vê, a gente busca na política, a gente busca na medicina, a gente busca sempre o milagre, né? E no momento que você está no desespero, aí sim que a gente busca o tal milagre, né? Não existe milagre, eu não acredito, até acredito em milagre divino, mas claro. na vida uma situação tão complexa e vem uma coisa milagrosa. Não existe uma coisa milagrosa, né? Existe um conjunto de coisas, conhecimento em evolução. Então a gente tem que ter muito cuidado com o sensacionalismo. Eu até brinco com você, meu paciente já ouviu isso. Se eu fosse uma médica mais sensacionalista, eu não tenho dúvida que eu teria o dobro de pacientes no meu consultório. Porque as pessoas sentam, por exemplo, em relação ao emagrecimento, eu quero emagrecer. Aí eu falo, você quer ser emagrecido ou você quer emagrecer? Eu não faço que você seja emagrecido, eu te ajudo a emagrecer.
por exemplo. A pessoa não entende. Eu posso chegar aqui e falar que você não precisa caminhar, que você não precisa fazer dieta, que você não precisa fazer isso, te dar uma droga milagrosa. Eu não vou fazer isso, eu vou Claro. falar a mesma chatice que todo mundo fala, porque eu não sou melhor que ninguém. E vou te orientar no meio desse caminho. As soluções estão aí. Antigamente, né, quando você não tinha internet, quando você não tinha milhares de estudos sendo conduzidos ao mesmo tempo, quando você não tinha a facilidade de entrar aqui no tablet, no celular para olhar, o médico ele estava numa outra situação, sabe? De ficar ali no oráculo, dono das informações. Hoje não tem mais isso. Se a pessoa tiver acesso à informação, ela consegue conversar de igual para o médico. Eu acho que o muito mais importante da formação médica hoje não é o domínio da informação que todo mundo tem acesso, mas é pensar naquela informação e digerir para o paciente, entendeu? Entendi. Hoje, antes dessa notícia, querida doutora e amiga, a gente tinha pensado em falar sobre os pacientes assintomáticos e pré-sintomáticos, né? Certo. Da mesma forma que você explicou brilhantemente usando a metáfora das galinhas, a gente vai repetir isso em algum momento da nossa série. E você, Tá. inclusive, o dia na Globo News que você for demandado por esse tipo de explicação, para quem não pegou a explicação, não está entendendo esse papo, é o seguinte. A doutora estava me explicando as duas especificidades ou as duas qualidades de um teste para COVID. Então, você tem um teste que ele é muito específico, a especificidade daquele teste é o must dele, e você tem um outro teste que o bom dele não é a sua especificidade, mas a sua sensibilidade, correto? Isso. Perfeito. Então, por exemplo, só fazer esse preâmbulo aqui do teste, porque eu sempre aprendo, quando eu aprendo uma coisa, eu consigo contar porque de fato eu consegui aprender. Então, por exemplo, você tem um Exato. teste que ele não é específico, mas ele é sensível. Então, o que esse teste diz? Esse teste é como um robô que eu coloco aqui na minha casa para detectar galinhas. Então, ele vai contar tudo aquilo que tem bico e pena. Então, ele vai contar gavião, ele vai contar jacu, ele vai contar pomba, pardal, bem-te-vi, tudo isso é contado como galinha, porque ele é muito sensível ao critério de identificação que lhe foi imputado. Porém, eu vou sair da minha casa, eu vou ao mercado comprar galinhas. E eu não posso comprar gavião, pavão, eu só quero comprar galinhas. Então, eu preciso de algo menos sensível e mais específico. Então, esse meu robô, ou esse meu teste para Covid, ele vai dizer o seguinte: galinha tem bico? Ok. Tem pena? Sim. Mas também tem que ciscar, tem que botar. Identifique aquilo como galinha. Está correta a explicação? Tá ótimo. E esse recurso que você fez agora é uma das coisas que eu mais acredito em medicina também, né? Quando um paciente vai ao consultório, eu explico alguma coisa para ele, pergunto, você entendeu? Ele fala, entendi. Eu falei, então agora me explica. Aí Entendi. eu entendo se a pessoa entendeu de fato ou não. Então Entendi. você entendeu. Exatamente isso. Perfeito. Agora sim, só para a gente, depois para a gente falar dos assintomáticos, o Aham. teste do dedinho, ele é Tá. mais sensível ou mais específico? Ele é mais sensível, é mais específico? Então, depende, né? Se você, de novo a história, se você olhar só o teste ele é mais específico. Então, depende da Ele é mais população que específico. você. Ele é mais específico. Ele tem mais especificidade do que sensibilidade. Porque tem vários e vários testes, muitos. Tanto que quando o teste vem negativo, a gente não acredita tanto nele. A gente repete, faz de outra forma. Agora, quando ele vem positivo e a clínica do doente é compatível, ou seja, o paciente teve sintoma e tudo mais, eu acredito no teste do dedinho. Mas é um teste ruim. Ele é um A teste sorologia é bom quando melhor. a sorologia é muito melhor. Você pensa o seguinte, uma explicação rápida, né? Tudo que é muito rápido perde em qualidade. Se para a sensibilidade do teste
eu tenho que ficar ali olhando, olhando, olhando. Então, eu pego o sangue fica passando na máquina, e eu fico catando anticorpo, catando anticorpo, catando anticorpo. Se eu pego um exame, boto no dedo, pum, e tenho resultado em 10 minutos, eu tenho 10 minutos para catar o anticorpo. Enquanto o laboratório vai ficar processando aquela amostra um tempo. Então, para ser mais didático, não entrar muito em detalhe, é lógico que a sorologia colhida no braço, enviada para o laboratório, é muito mais sensível. Entendi. E para a gente chegar à reta final da nossa live, porque se deixar, eu fico contigo até amanhã cedo falando, porque você fala muito bem, o assunto é muito bacana e a gente está cheio de factual interessante. Mas eu queria que você me explicasse o seguinte: E agora você está me assintomático testando no ao vivo o tempo todo. você está sendo treinada. Aliás, aquele dia você pegou muito da live e colocou no vivo da Globo News. Então, Aham. quando eu dou mentoria para alguns repórteres, apresentadores, tem uns que se queixam: eu fico muito tenso para estar ao vivo. Como é que eu faço? Eu falei: abre o Instagram aí. Para quê? 10 minutos para você estar ao vivo. Mas como? Vamos falar sobre o quê? Não interessa. E o treino do vivo é estar ao vivo. Aqui a gente está ao vivo. Antigamente, só para você ter ideia, Alessandra, para a gente entrar ao vivo tinha que ter um caminhão super grande, com Aham. pelo menos 3 técnicos dentro. Tinha uma torre que apontava onde eu estou, não teria como entrar ao vivo, em hipótese alguma. Você tinha que entrar num grande centro onde houvesse uma torre de TV, a torre da emissora. Era muito Aham. caro, muito complicado. Hoje em dia a gente está ao vivo. Então é legal treinar. E como você vai ser cada vez mais exposto ao vivo, a gente vai fazendo cada vez mais live. Então vamos fazer esse teste, essa diferenciação de conceitos na reta final da nossa live. Tá. Assintomático e pré-sintomático. O que é a diferença de uma coisa para outra? Assintomático e pré-sintomático? Você parte do pressuposto, assim, é mais uma definição, né? Porque o pré-sintomático quer dizer que em algum momento ele vai expressar o sintoma. E o assintomático não vai expressar o sintoma. É só isso, é que assim, é observar o final do indivíduo, entendeu? Se você fez um teste, por exemplo, e que diagnosticou certamente que aquele indivíduo foi exposto à Covid-19, você fez um teste de IgG, por exemplo, foi positivo, aí você tem uma 50% de chance de que ele seja um positivo verdadeiro, você foi para a estratégia ortogonal, repetiu o teste, esse teste veio positivo de novo, você subiu a sua capacidade desse teste dizer que esse indivíduo realmente foi positivo para 88, 90%. Então, esse cara foi positivo. Ele não teve sintoma nenhum, então ele é um assintomático. Entendi. Agora, o pré-sintomático é aquele que não vinha com nada, em algum momento fez sintoma. E qual a importância da definição disso? É Uhum. falar com a população que eles devem continuar mantendo todos os cuidados, que me preocupa muito essa questão da reabertura, porque a transmissão do vírus ocorre em 44% dos casos com pessoas pré-sintomáticas. Então, são os pré-sintomáticos que fazem com que a doença se propague. Por que o SARS-CoV é uma doença tão maligna? Por que o Ebola, por exemplo, não matou tanta gente? O SARS-CoV é um vírus muito inteligente, ele quer continuar no nosso meio. Então, para um vírus continuar no nosso meio, ele tem que não nos matar. Então, se você fizesse uma entrevista com o SARS-CoV, falasse, SARS-CoV, vamos fazer uma live. Você quis matar essas pessoas? Ele ia falar, não, errei, foram meus filhos mais revoltados que mataram esse povo aí. Eu quero continuar infectando as pessoas e passar. Eu quero matar esses sarcófagos que mataram essas pessoas. Eu não queria isso, porque eu quero continuar no mundo. Se eu mato um indivíduo, eu morro com a pessoa. Então é o que acontece com o Ebola, por exemplo. Foi o que aconteceu com o MERS, por exemplo. Por que o MERS não continua aí? Letalidade de 34%. Então, a letalidade do SARS-CoV é baixa, só que a capacidade de disseminação dele é muito grande, porque o período que ele está mais sendo passado, o indivíduo está assintomático. Então, ele está aí circulando pela rua, entrando no shopping. E o indivíduo que fica doente, ele já não está excretando tanto o vírus, entendeu? Então, essa coisa de só vou te isolar quando você estiver doente, que era aquela tal daquela estratégia, né? Vertical,
não ia funcionar, claro. Tem um estudo até que mostra, você procurando aerosóis, que identificou mais aerosol de Covid na entrada de uma loja de departamento do que num covidário hospitalar bem higienizado e bem ventilado. Para você ver, lá está todo mundo doente. Na entrada do shopping, teoricamente, está todo mundo saudável. Agora, quantos pré-sintomáticos tem ali? Então, não vão ao shopping, por favor. Olha só que coisa interessante, a gente recebeu umas mensagens muito bacanas. Não me canso de ouvi-la, as lives deveriam ser diárias. Bate bola fácil de entender. Queria ficar com ela no tel dia todo. O Zimbrão, meu xará, mandou aqui. Olha, dá para ir até de madrugada. Isso é muito bacana. E falar nisso, como eu gosto do seu compromisso público, não adianta você mandar mensagem para mim pelo WhatsApp, tem que ser público. Nós temos uma série de lives, nós já fizemos, esta é a segunda, nós teremos uma terceira Terceira! quando... Terceira, meu jovem. A gente começou em abril. Lembra? Não, mas A gente fez aquela. Tá é, bom. é, Tá bom. dessa série, né? Essa já é a nossa terceira, mas da nossa série Covid, assim batizada, é a segunda. Tá Quando a bom. gente vai fazer a terceira, e já que a gente vai fazer a terceira, a gente vai, não vai? Vamos, terça-feira, às 17h30, pode ser? Terça-feira? Vamos. Beleza. Pode ser? Deixa eu dar uma olhada aqui na agenda, porque só um segundo. Aqui é tudo ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Isso. Terça-feira tá legal. Talvez eu tenha um ensaio de um debate, que eu estou fazendo mediação de debate online, coisas bem bacanas. Qualquer É, coisa eu te aviso, a gente dá uma mexidinha no horário, mas a gente avisa com antecedência. E se as tá pessoas bom. quiserem mandar perguntas ou sugestões de tema, para a gente é muito bacana. Por quê? Uhum. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer da informação a música de uma dança a dois. Olha que bonito. A doutora Gostei tem dessa muita frase. informação. E eu gosto muito de conduzir a conversa de modo a que tanto o médico entenda aquilo tecnicamente, reconheça aquilo como válido, mas também a pessoa mais humilde saia daqui com alguma informação relevante, né? Sem polaridades, sem discussão política, mas uma discussão técnica centrada em ciência, né? Então, quando a gente vai fazer a nossa próxima? Terça-feira, às 17h30 ou quando você puder. Você falou que vai. Mas Qual é o. eu acho muito distante. Hoje não é É? terça-feira? Hoje é terça-feira. Tá bom. Então a gente tem uma terça-feira marcada. Tá. Mas, se houver um clamor popular por informações da doutora Alessandra, a gente faz essa semana uma outra com informações, com sugestões dos nossos internautas, dos nossos amigos. Acho que você está ficando cada vez mais craque nesse negócio, está ficando muito boa. E eu acho, assim, a despeito das brincadeiras, que é uma obrigação nossa. Eu no meu quadrado, você no seu É verdade. quadrado, a gente proporcionar a informação, porque é uma tempestade de desinformação, é uma tempestade de Aham. confusão informativa, né? As pessoas saem muito mais confundidas de um dia de informação nos veículos de comunicação, mas sobretudo na internet, do que esclarecidas. Sim, sim. Eu vou fazer uma live. Um jornal de Fortaleza me chamou para fazer uma live aqui no Instagram nesse sábado, às 18 horas. Tá chique, hein? Tá vendo? Olha que coisa. Muito bom. Tem pacientes chiques, aí eu fico chique. Olha, estou muito feliz de que a gente pode, de alguma forma, contribuir com informação. Eu no meu canto, você no seu. Te agradeço imensamente. Tenho aprendido imensamente com você. Adoro o tema. Agradeço a todos pela companhia. Da próxima vez a gente faz na sua, ou a gente faz, tanto faz. A única coisa é que eu vou te salvar no feed, depois eu Ah, vou gravar essa live e tá. eu vou postar no YouTube como eu fiz na outra, porque é legal para a gente passar o Ótimo. link. Acho bacana, né? Eu vou aprender a postar a minha outra também, tá? Super simples. Quando você terminar a live, ele vai perguntar se você consegue. A gente, antes de fazer a outra, se for no seu Aham. perfil, a gente faz esse Tá. teste, tá bom? Tá bom, combinado. Obrigada por tudo, Vinícius.
Eu que te agradeço, parabéns, eu fico muito feliz, sabe, que você, eu sei que você gosta, que você tem conteúdo, você tem o dom para a coisa, e eu fico muito feliz de ver o seu crescimento, de estar do teu lado nesse momento da sua vida, tá bom? Estaremos juntos. Obrigada. Um beijo. Beijo para Beijo. todos, pessoal. Grato Obrigada. a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. tchau.